Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aí ao nosso curso, a gente está vendo estruturas de repetição e a gente viu estrutura de repetição onde a gente tinha um número indefinido, né, de repetições, que seria o caso da estrutura while, e no finalzinho da aula, né, eu fiz esse gancho falando que a gente pode ter uma estrutura definida, né, com quantidade definida de repetições, que seria o caso do for, né, a gente consegue estabelecer uma certa quantidade, então a gente estabelece um fim para que ele saia dessa estrutura de repetição. Então vamos ver aqui no caso do Python um exemplo como é que a gente poderia trabalhar. Então vamos lá. Eu já comentei aqui o código anterior, né? E aqui no caso do Python, a gente vai ver, além da estrutura de repetição agora, a gente vai ver uma função que seria a função range, né? Então, basicamente ela estabelece já uma faixa iterável, né? Que a gente consegue percorrer através de estruturas de repetição. Então se eu colocar aqui for, a nossa variável, no caso ali, a, e eu vou falar, ela está nessa estrutura, nesse range, né, nessa faixa. Então, in range. E vamos supor que era de 0 até 10. Esqueci do in. In range de 0 até 10. O que vai acontecer? Vamos imprimir, dar um print nessa variável a, para ver o que ele está mostrando. Olha que interessante. Então, o que a gente está fazendo? Ele criou uma faixa, né, de 0 a 10, mas perceba o seguinte, né? De 0 a 10, não. Olha qual foi o último impresso. 0 a 9. Então, esse final aqui, né, a gente não utiliza. Então, se realmente você quisesse utilizar o 10, você precisaria somar 1. Até uma coisa que a gente pode utilizar para ficar um pouco mais bonito no nosso código, a gente pode colocar assim, uma variável início, chamar de 0, e uma variável fim e chamar ela de 10. Só que eu quero que ele teste, né, no caso aqui, imprima a variável 10. Então, como é que a gente vai fazer aqui no range? Então, ele vai do início até quem? O fim. Só que se eu deixar só o fim, ele não testa essa última. Então, fim mais 1. Então, a gente está aqui de 0 a 10. Como eu estou colocando esse mais 1, ele vai também imprimir essa variável 10. Vamos testar. Aqui, ó. Então, ele imprime de 0 até 10. Então, percebam, a gente tem esse controle, por quê? Porque a gente coloca o final dessa interação, então, da estrutura de repetição. Ela para porque a gente estabeleceu onde ela deve parar. É um pouco mais fácil e mais simples controlar esse tipo de estrutura de repetição. Tá bom? No caso do Python, vocês já viram lá nos tipos de variáveis, né? As variáveis do tipo list. Deixa eu comentar esse daqui. Então, por exemplo, as listas, né? Como é que eu criava uma variável lista? Então, abro e fecho colchetes, por exemplo, né? Também posso utilizar lá o list. Então, vamos usar aqui os colchetes e colocar aqui alguns números. 0, 5, separando sempre por vírgula, né? 45. Posso pôr uma string aqui no meio. Então, Fernando. E aí, o que vai acontecer? Esse tipo de variável, né? A lista, ela é uma variável que a gente chama de iterável, né? A gente consegue iterando, passando pelos itens dessa variável. E como é que a gente consegue fazer isso? Por exemplo, através de uma estrutura de repetição for. Então, eu vou falar aqui for, para, aí eu vou dar um nome. Esse nome eu posso chamar de item, mas não é porque é um item da lista que tem que chamar de item. Eu posso chamar de qualquer coisa aqui. Posso chamar de laranja. Tá? Só para ficar mais bonitinho, eu vou chamar de item. Então, for item, aonde? Dentro da lista, in lista. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou entrando em cada item dessa lista, já que ela é iterável, né? Eu consigo fazer esse tipo de operação. E imprima para mim, né? Print esse item. Então eu tenho uma lista que eu estou passando aqui, ele tem que me imprimir cada item desse. Será que ele vai fazer isso? Vamos ver. Então, perceba aqui, ó, 0, 5, 45 e Fernando. Então ele realmente ele entrou dentro dessa lista e para cada item desse, né, ele foi lá e pegou e imprimiu, um de cada vez. Tá? Então a lista é uma estrutura que a gente consegue utilizar essa repetição aqui
bastante nela, tá? Outra que, no caso do Python, a gente consegue trabalhar, né? Vocês já devem ter visto lá quando vocês aprenderam sobre o tipo string, né? No caso do Python, a gente também consegue percorrer, ela é iterável. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, for letra in, e a gente põe uma string aqui qualquer, Fernando, por que não? Fernando, print letra. E lembrando, eu estou chamando de letra, mas não é porque eu estou usando uma string. Eu posso dar o nome que eu quiser aqui para essa minha variável aqui, que eu estou puxando da iteração. Eu comentei aqui a linha de cima, né, só para a gente rodar bem específico. Vou limpar aqui o código, CLS, a tela um pouquinho melhor, e vamos rodar. Então, o que será que ele vai fazer? Já que a string ela é iterável, o que ele faz? Então, perceba, olha que interessante. As strings no Python, né, a gente consegue iterar sobre elas. Então, ele vai pegar em cada posição, como se fosse uma lista, né, cada posição dela, e a gente consegue acessar aqui letra por letra. Tá? Lembrando, eu só estou chamando de letra para ficar mais visual. Vocês poderiam chamar do que vocês quisessem. Tudo bem? Então a gente tem essas duas estruturas de repetição. Agora, dando aqui um exercício desafio para vocês, vou até comentar aqui, o que a gente vai fazer? Vamos supor, vou colocar aqui então, desafio. Vamos supor que eu tenho uma lista de nomes. E aí eu tenho lá, vamos melhor ainda, lista de letras. E aí eu tenho uma letra F, uma letra B e uma letra C. Tá? Então a gente está fazendo como se fosse um joguinho, né? Para o usuário adivinhar que letra que está dentro dessa lista. Então o usuário ele não está vendo que eu tenho lá essa letra F, a B e a C. E aí ele vai ter que acertar cada uma delas, parecido com o que a gente fez ali na aula passada com a estrutura while. Então a gente vai misturar os dois. Como é que a gente vai fazer? Então vamos supor, o usuário ele tem que acertar, né? Tem que acertar para continuar o jogo. Então ele precisa acertar. Enquanto ele não acertar cada uma das letras, ele não vai sair desse jogo. Tá? E aí ele acertando a primeira letra, acertando uma letra, ele continua para a próxima. Até que termina o jogo, né? Quando ele acertar as 3 letras. Então, como é que vocês fariam isso aí, utilizando as estruturas de repetição que a gente aprendeu até agora? Então, quem quiser dar um pause aí no vídeo, e aí tenta fazer, e eu já volto aqui com a solução. Voltando aí com a solução, o que nós temos aqui, né? Então, primeiro eu tenho que passar por cada letra dessa. Então, for letra dentro da lista, né? Dentro dessa lista de letras. Então, essa é a letra que tem que ser adivinhada. O que eu vou fazer? Para cada letra dessa, eu preciso que o usuário ele fale para mim qual que é a letra que ele está tentando. E lembra que ele não pode sair, né, enquanto ele não acertar. Então a gente vai ter que agora usar um while dentro aí do for. Então, vamos chamar aqui de letra user, só para iniciar essa letra. Opa. E para a gente poder testar aqui. Então, enquanto while a letra ela for diferente da letra do usuário, o que a gente vai pedir para o usuário? Ele vai fazer o input. Na verdade, a gente tem que primeiro puxar a variável, né, que vai receber esse input. Então, a letra user vai receber o input do usuário, ele vai digitar ali. Então, escolha uma letra. Opa, faltou aqui o C. Escolha uma letra. Então, aqui a gente está pedindo para o usuário
escolher uma letra. Então, enquanto ele não escolher essa letra exatamente igual àquela que estava lá na lista, o que vai acontecer? Ele não sai de dentro desse loop while. Ele terminando, ele acertando, né, esse loop aqui, o que vai fazer? Ele sai, só que aí perceba, ele sai para o próximo loop. Quem que é o próximo loop? É o loop for. É outra estrutura de repetição. E aí o que vai acontecer? A gente vai trocar a letra, porque a gente começou com o F, aí vai ter que ir para o B. E aí o usuário, de novo, continua aqui a testar até acertar, né? Ele não vai sair daqui de dentro. E aí só para a gente informar o usuário que saiu, né? Que vai trocar de letra para ele saber que acertou, né? Saindo ali do while, né? Então já não estou na mesma indentação, né? O espaçamento eu já estou junto com o while. Então ele não está dentro do loop while. Eu posso dar um print e falar assim: acertou uma. Então ele vai saber que ele acertou uma. E ele vai para a próxima letra. Tá? E ele terminando, né, o print for, a gente pode colocar aqui uma mensagem para ele. Parabéns. Acertou. Opa, acertou todas. Então, o que vai acontecer? Quando ele terminar o loop for, né, passar pelas três, aí sim ele vai conseguir imprimir e mostrar para o usuário isso daqui. Então, deixa eu dar um ls para limpar. E vamos ver. Só para... Aqui a gente tem a cola, né? FBC. Então eu sei que são essas. O usuário não teria isso, né? Então aparece aqui para o usuário. Ó, escolha uma letra. Então a gente sabe que a primeira é F, né? Por exemplo, se eu colocar B, o que vai acontecer? Perceba que ele pediu de novo uma letra. Por quê? Porque a gente não está na letra B agora, a gente está na letra F. Se eu colocar a letra F, aí ele falou, acertou uma. Posso colocar F de novo? Não, por quê? Porque a segunda letra, dentro daquele loop for, não é mais o F. Né? Agora a gente teria que estar adivinhando o B. Então, enquanto aqui o usuário ele não acertar, né, se colocar W, S, A, Q, 1, 23, ele não sai de dentro daquela. Então, a próxima, quem que teria que ser? Teria que ser a letra B. A letra B acertou uma. A gente até poderia depois acertar esse código, né, fazer um contador para falar acertou uma, acertou duas. E aí, só para testar aqui de novo, ó, G, não, o B de novo, o F, não. E aí a gente, qual que era a outra? C. Então a terceira e última letra, C. E aí ele sai do código, por quê? Porque ele falou que acertou mais uma, né? E parabéns, você acertou todas. Então a gente conseguiu fazer aqui um loop de repetição controlada, né? Por fora, porque a gente tinha 3 letras, mas internamente um loop que a gente tem passos indefinidos, né? Enquanto o usuário não acertar essa quantidade aqui, ele realmente não vai sair daqui. Tá bom? Obrigado, pessoal.